Boa noite. Estamos começando a nossa live, estamos esperando a entrada do Dr. Aguinaldo Lopes da Silva Filho, médico ginecologista, professor titular da UFMJ, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Mas eu estou aguardando aí um pouco ele entrar. Ele acabou de entrar. Vou convidá-lo novamente. Oi, Olá, Luciana. boa noite. Como é que Tudo você bem, está? doutor? Tudo bem, e você? Vê-la. Obrigado pelo convite. Um prazer estar Eu, aqui com você, viu? Muito obrigada a obrigado. você pela participação, né? Uma honra, né? Com a sua agenda, ter o prazer aí de ter você aí falando para as mulheres aí, para os familiares com Roktansky, né? Resolvendo tantas dúvidas que surgem sobre esse assunto. Então, eu queria aproveitar e dar boas-vindas aos participantes dessa live. Está todo mundo começando a entrar agora. E contar que hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Aguinaldo Lopes da Silva Filho, médico ginecologista, professor titular da UFMJ e presidente da FEBRASGO, para aqueles que não conhecem, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologias e Obstetrícia. Então, doutor Aguinaldo, muito obrigada por participar aí com a gente. Para aqueles que não conseguiram entrar, essa live vai ficar gravada no IGTV do Instituto, né? Mas eu acho que é mais uma vez uma oportunidade da gente esclarecer várias dúvidas, né, sobre a síndrome de Rokitansky. Nada melhor do que um ginecologista, né, tão aí conceituado e que já tratou outros casos, né? A gente já conversou um pouco sobre esse assunto, que tem experiência aí para poder dividir com a gente. Então, conta pra gente um pouco, de uma forma bem resumida, o que é a síndrome de Rokitansky, né? Qual o quadro que caracteriza a síndrome e se existem manifestações diferentes de uma mulher para outra aí? Bom, Luciana, antes de mais nada, é um prazer muito grande estar aqui com você, com todo esse grupo que te acompanha. Eu parabenizo pela iniciativa e levantar essa bandeira, né? A gente vê que a gente tem algumas necessidades não atendidas da população feminina, e uma delas é uma informação muito maior dessas malformações genitais, né? Na verdade, quando a gente está na fase de formação daquele embrião, a gente tem também a formação do trato genital e a questão urológica, rins, né, ureteres, bexiga, toda essa questão. E é muito próximo essa formação desse, tem ductos, né, muito próximo que leva à formação dessa parte urológica e também da parte genital das mulheres. E a gente pode ter uma série de defeitos nessa formação. Desde defeitos muito simples, né, que às vezes não tem uma repercussão clínica tão importante, que seria basicamente uma alteração na forma do útero, sem nenhuma questão funcional daquele útero, por exemplo, útero bicorno. A gente pode ter outros, mas que tem repercussões do ponto de vista da obstetrícia e desfechos obstétricos, pode estar associados a abortamento, né, que é o caso dos septos completos uterinos, né? E a gente pode ter também uma não formação desses ductos, né? Então, a síndrome de Rokitansky, basicamente, é uma genesia. É uma falta da formação desses millerianos. Então, a genesia milleriana completa. Então, a mulher com Rokitansky, o que ela não vai ter? Ela não vai ter o útero e os 2/3 superiores da vagina. É uma mulher absolutamente normal, do ponto de vista genético, ela é XX, ela tem ovários normais, né? Então isso confere a ela todas as características sexuais secundárias, ela vai desenvolver mama, características de uma mulher, mas ela não formou esses millerianos, os ductos paramesonéficos. Então ela não vai ter nem vagina, nem os 2/3 superiores da vagina, e não vai ter útero também. Então o que a gente vai ter de manifestação dessa menina? Às vezes um atraso, né? Ela não vai ter menstruar, não vai menstruar. Uma das causas de falta de menstruação é uma má formação genital. Então essa seria a síndrome de Rokitansky, uma genesia milleriana completa, que significa não ter formados 2/3 superiores da vagina e útero.
Entendi. Eu acho que essa é uma dúvida muito grande que às vezes aparece para gente, né? Então, como eu não tenho útero, eu tenho Rokitansky, sempre e muitas vezes a gente vê que não necessariamente as pessoas que não têm útero é porque tem a síndrome de Rokitansky, certo? Na verdade, quando a gente está falando dessas malformações müllerianas, essas malformações genitais, a Rokitansky seria um dos extremos em relação a isso, quando realmente não formou o útero. A gente tem vários outros possibilidades que eu comentei anteriormente. Até a possibilidade de paciente tem 2 úteros, 2 colos e 2 vaginas. Né? Isso é uma outra Uhum. malformação, que seria o útero de Delfos. E a manifestação clínica é completamente diferente nessas pacientes. Porque quem tem útero e não tem uma comunicação do útero com a parte externa, né, com vulva, o que é a manifestação que essas meninas têm? Um quadro de dor, né? Não menstruam, tem um quadro de dor muito importante. Aí, quando vão avaliar, tem um sangue acumulado no útero, que é o hematométrio, ou sangue acumulado na vagina, que é um hematocolpo. Né? O Rokitansky seria aquele extremo, é paciente que não formou o útero. E mais uma vez, que vale muito chamar a atenção é que essas mulheres, elas são mulheres, né? São absolutamente normais, né? Do ponto de Exato. vista hormonal, toda essa questão, né? A única questão que tem é que não houve a formação do útero e vagina. E útero e vagina tem várias questões, mas 2 questões muito importantes. A primeira questão é reprodutiva, né? O fato de não ter útero, né? Então, hoje, assim, até um tempo atrás, a gente não tinha uma perspectiva para essas mulheres do ponto de vista reprodutivo que não fosse um útero de substituição, né? Uma outra pessoa gestar para isso, né? Hoje ainda é experimental, mas tem já a possibilidade de transplante uterino. A gente tem até caso aqui no Brasil com gravidez de transplante uterino. Mas outra preocupação muito grande que A a gente gente vai perguntar. perfeito é que essa mulher seja normal do ponto de vista de vida sexual, que é extremamente importante para todas as mulheres. Claro. E eu acho que isso, até essa semana veio uma pergunta pelo nosso Instagram. Eu posso entrar na menopausa tendo Rokitansky? Né? E eu acho que seria legal até você responder. Ela Porque eu pode acho que levar, tem toda a parte relacionada à ovulação, né? até reforçando que é Que uma mulher a normal mulher do com... ponto de vista, né? Então, como uma mulher Exato. normal, aquela mulher com útero, ela pode entrar na menopausa. A menopausa, do ponto de vista conceitual, é a última menstruação, né? Que depois, mas ela Uhum. significa uma falência progressiva daquele ovário, tanto do ponto de vista hormonal quanto do ponto de vista reprodutivo. E como eu comentei anteriormente, a mulher com Rokitansky, ela tem ovários normais. Então, do ponto de vista hormonal, é absolutamente normal. Ela cicla, ela ovula, né? Ela pode ter tensão pré-menstrual e ela vai entrar na menopausa, né? Também. Eu não sei se você está percebendo um problema no sinal aí ou é só comigo? Tá bem aqui o sinal. Eu não estou percebendo. Tá? É que para mim você está falhando às vezes, eu estou meio com medo que para as pessoas também, não sei se é só para mim aqui. Bom, Para mim, eu vou. Tá. É, eu acho que teve uma questão, né? A gente tem estatísticas muito. Não temos estatísticas no Brasil em relação a isso, né? Porque eu acho que as estatísticas vêm de fora e a gente entende que normalmente essa síndrome é descoberta na época que a adolescente não menstrua, né? E muitas delas só vão descobrir quando tem uma relação sexual ou, né, um pouco mais para frente. Quais os exames, né, que vocês, como uma federação, né, brasileira aí nessa área de ginecologia, a gente teria como fazer alguns exames nas crianças, nesses bebês quando nascem? Isso não faz parte do protocolo. Qual é a incidência, né, dessa síndrome que vocês conhecem? E se a gente teria dados aí para poder ter resultados mais aprofundados aqui no Brasil, se você conhece esses dados? bom, a gente realmente não tem essas estatísticas brasileiras em relação a isso, né? Até por uma questão de reconhecimento da síndrome. É tudo que a gente pensa em melhorar o conhecimento ou melhorar uma situação em relação a determinada condição, a gente pensa os 2 aspectos. Em relação aos profissionais de saúde e também em relação às mulheres. A gente levar uma educação médica continuada para reconhecimento da síndrome entre os profissionais de saúde, né? Que envolve toda uma equipe multidisciplinar nesse sentido.
Mas também em relação à população. A gente tem que estar, né, levar o que você faz no Instituto Rock, né, informação de qualidade para a população de uma forma geral. O que a gente tem do ponto de vista de É. patologia? Não forma útero, né, e essa menina, ela tem hormônios normais, é aquela menina que vai entrar na puberdade, vai ter desenvolvimento de mama, pelos pubianos, toda uma questão de caracteres secundários sexuais das mulheres, é absolutamente normal do ponto de vista hormonal, mas ela não vai menstruar. Então, ela quase sempre ela procura ou pediatra ou ginecologista com essa queixa, né, de um atraso ou uma falta de menstruação. Aí são realizados exames. O primeiro exame que quase sempre se faz é um ultrassom. E esse ultrassom quase sempre é suficiente para mostrar que não tem aquele útero, né? Mas é sempre importante, como eu comentei lá atrás, como tem uma associação com questões urinárias, a gente sempre também investigar se existe também uma má formação do ponto de vista urológico. Então, em grande parte das vezes, a gente complementa com a ressonância, só para ter certeza, né, que o problema é o Rokitansky, né? É só uma questão É. exclusiva do genital, né? Mas a Então, sequência, já que você tocou... a Oi, queixa, não desculpa. ultrassom e depois ressonância ou algum exame que for conveniente. É. Então, fora a ressonância, né, para poder caracterizar a síndrome, que outros exames, né, que você sugere para essas mulheres que identificaram? Eu vou contar um pouco, né? Minha filha, quando eu descobri o caso da minha filha, eu só fui descobrir muito tempo depois que eu precisava olhar o rim, coração e outros órgãos. O que você sugere de exames, né? Até no caso para as mães se tranquilizarem ou até para as meninas, né? Terem certeza do caminho aí para o tratamento. Eu acho para começar, ultrassom, né, que talvez seja a questão do método de imagem mais acessível, que já mostra essa ausência do útero. E além de mostrar a ausência de útero, mostra que não tem nenhuma coleção, né? Não tem nenhum sangue menstrual acumulado. Porque aquelas outras as malformações genitais e que não são completas, como o Rokitansky, às vezes se vê, né, uma vagina mutilatada, um útero mutilatado. E depois a sequência é quase sempre a ressonância, né? É o suficiente para a gente descartar já alguma outra má formação associada que não seja só uma questão genital. É. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui que veio para a gente, né? Quando a gente falou da sua live. É, uma mulher me fala assim: eu tenho esse sintoma todos os meses, dor de cabeça, seio dolorido, as veias aparentes, tontura, enjoo, e fico sem vontade de ter relação. É normal? É isso uma paciente, uma mulher que tem a Rokitansky? É, é. É normal, né? Porque, mais uma vez, né? Como tem os hormônios normais, né? E tem um funcionamento ovariano absolutamente normal, o que essas mulheres têm, né? É o que toda mulher vai ter, né? Ela vai ter as questões da flutuação hormonal, que é fisiológica, né? Que ocorre todos os meses com as mulheres, com coisas boas e coisas ruins. Das coisas ruins, a tensão pré-menstrual. Acaba tendo nessas pacientes, as mulheres de uma forma geral, e Rokitansky não é diferente disso, né? Então, ela vai ter tudo aquilo. A questão de mamas mais engustadas, dolorosas, como se simulasse um período pré-menstrual. Eu vou menstruar, mas não menstrua porque não tem útero, né? A menstruação, basicamente, é um resultado de alterações hormonais que interferem no endométrio, que é a camadinha mais interna do útero. Essas alterações hormonais, né, elas levam a um aumento desse endométrio, essa camadinha interna do útero, e a menstruação basicamente é esse hormônio que altera e esse endométrio, ele descama. A menstruação é isso. Então ela vai ter tudo, mas como não tem endométrio, não vai ter a menstruação propriamente dita. Eu vou fazer mais uma pergunta que apareceu aqui, depois eu vou falar um pouco sobre as opções de tratamento, porque aí a gente já falou um pouco sobre a síndrome, né? E a gente passaria aí para o outro assunto. Uma das nossas pacientes, a Jéssica, fala: fiz ultrassonografia aos 15 anos, dos 15 aos 18 anos. E o laboratório de imagem sempre dizia que era um útero infantil. E depois que estava normal. Isso é um erro grave? Na verdade, imagem tem todo método de imagem tem suas limitações, né? Hoje a gente tem questionado muito esse diagnóstico de útero infantil, útero rudimentar, né? Às vezes é difícil avaliar isso, né? Especialmente como, para você avaliar útero e ovário, quase sempre é muito melhor ultrassom endovaginal
ou transvaginal em comparação ao abdominal. Mas como as mulheres que têm cinto de Roctance não têm vagina, é difícil fazer esse ultrassom endovaginal. Então, torna um pouco mais difícil a Uhum. questão. Mas, de uma forma geral, o ultrassom é o primeiro passo. É, Em grande parte das vezes já é o suficiente para mostrar que aquela mulher ela tem uma suspeita, uma possibilidade de Roctance grande, para a gente já indicar outros exames. Desses exames, a ressonância. com certeza. E até já teve uma outra pergunta aqui, mas eu até vou responder perguntando, doutor, o Roctansky pode afetar outros órgãos? Temos que acompanhar todos os órgãos? Eu acho que foi o rim, né, principalmente, que você colocou aí pra gente, né? E, certo? Ou Exatamente. tem mais algum que a gente deve? O embriólogo é muito pertinho. Quando se forma o rim, é muito próximo do que o que se forma para a questão de vagina e útero. Né? Então, está muito associado a má formação renal, né? Ou de vias urinárias, duplicação de ureter, posicionamento de rim com uma formação genital. Legal. Doutora Agnada, eu vou passar para a pergunta sobre opções de tratamento, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem duas opções, é a cirurgia, né, e os dilatadores. O Instituto aqui vem reforçar que a gente acredita como uma primeira opção os dilatadores, mas existe muita dúvida de quando deve ser começar o tratamento, né? Se tem alguma idade ideal. Eu também trazendo um pouco da minha experiência, né? Eu como mãe, na minha ansiedade de mãe, de ver tudo resolvido, eu falava para minha filha, faz logo, faz, vamos acabar com isso, vamos virar essa página. E depois eu entendi que tinha o tempo dela, que tinha ela, né? Conta um pouco pra gente sobre essa opção de tratamento com dilatador. Bom, Luciano, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Eu acho que a gente avançou bastante no tratamento de Roctansky, né? Mais uma vez, a gente pensar na abordagem daquela vários aspectos, né? Uma questão emocional, psicológica, tudo isso tem que ser muito, muito levado em consideração. Mais uma vez, o papel de uma equipe multidisciplinar disso, né? Não é só um médico que vai resolver o problema, né? A gente tem que contar com equipe, né? Com psicólogo, com enfermagem, com fisioterapeuta, equipe médica. Tem um grupo muito grande para a gente abordar essas mulheres de uma forma mais adequada. E melhorou muito o tratamento dessas meninas, né? Há algum tempo atrás, grandes, né? E qual que é a preocupação do tratamento em primeiro lugar? Você tem uma vagina pérvia para permitir que essas mulheres elas tenham uma vida sexual, né? O primeiro aspecto é esse. O que a gente tinha até algum tempo atrás? A gente fazia uma neovagina, fazia uma outra vagina para esses pacientes. Tem várias técnicas para isso. Uma delas, que foi usada durante muito tempo, com vantagens, é uma neovagina com intestino. Então, se fazia cirurgias grandes, complexas, criava uma vagina com intestino. Então, você vê que a nossa preocupação não é em relação ao útero, é em relação à vagina. Claro. Também tinha algumas A técnicas vida sexual. para a vida sexual. Né? Tinha algumas técnicas, né, da cirurgia plástica, que se fazia alguns retalhos cutâneos, né? Pegava uma porção de pele da coxa da paciente, se fazia uma vagina nesse sentido. Né? E depois, mais recentemente, a possibilidade de se utilizar uma neovagina com alguns moldes vaginais. Então, tem diversas técnicas. O que nos ajudou bastante? Hoje em dia, não é toda paciente que tem Roctansky que a gente precisa operar. A menor parte das pacientes são cirúrgicas. Né? Hoje a gente tem a possibilidade de tratamentos mais conservadores, com a menor taxa de complicação e com resultados muito interessantes. Desses tratamentos, Claro. que a gente chama de dilatação macruenta, de utilizar dilatadores, né? A gente tem alguns fisioterapeutas, tem grupos que têm uma experiência muito grande com isso, né? E de orientar essas meninas a utilizarem dilatadores, né? Que é aquela vagina, especialmente aquelas mulheres que têm o esboço de vagina, eu comentei que são os 2/3 superiores da vagina que faltam no Roctance. Mas que é terço inferior, né? Claro. Utilizar que aquela vagina ela vai dilatando aos poucos e se torna uma vagina praticamente normal, tá? Assim, a gente, óbvio, não tem o útero, não tem o colo, mas muito compatível com a vida sexual satisfatória e que aquela mulher possa viver a sua vida com toda a plenitude que ela merece. Então, hoje isso mudou bastante, mas daquelas mulheres que têm alguma dificuldade para ir, ou não tem aquele esboço, né? Não tem aquele terço inferior da vagina, o tratamento cirúrgico ainda pode ser indicado para algumas mulheres. Mesmo para aquelas que, né, tem muito pouco, até foi o caso da minha filha, né?
que ela usou o dilatador e teve sucesso em todo o seu tratamento, né? Mesmo que tenha menos, né? Um pedaço muito pequeno nesse caso. Eu acho Também. que, eu não, né, como médica, eu acho que depende, né? Acho que é caso a caso, certo? E o envolvimento das pacientes no tratamento. Aí foi a outra pergunta que você fez, Claro. né? A mulher está mais motivada, vai É, utilizar o dilatador, ela vai ter melhores resultados. Aí vem a questão da idade de se fazer isso, né? É preciso, e a gente tem que entender essas é. meninas, né? A maturidade para utilizar um dilatador vaginal, entender bem essa questão e mais do que, talvez uma das questões mais importantes, elas entenderem que elas são mulheres normais, né? Não pode ter dúvida em relação a Claro. isso. Tem essa questão em relação à vagina, É. que hoje tem resultados muito satisfatórios. E eu acho que o que você falou é importantíssimo, né? Acho que o Instituto entendeu isso e a gente começou a fazer não só informações médicas, mas também com grupos de apoio para essas mulheres, para elas poderem entender também qual é o seu momento, como elas são, como elas estão abaladas muitas vezes emocionalmente, elas começarem a repensar e entender, olha, eu sou uma mulher, né? Eu sou uma mulher completa, eu tenho todos os hormônios como uma mulher normal, e eu só tenho uma reconstrução, ou talvez uma forma de ter filhos, né? Que pode ser uma adoção, pode ser uma barriga solidária, ou até mesmo um transplante de útero que chega por aí, né? Mas esse preparo psicológico eu acho que é muito importante. Quando a gente entendeu isso, foi quando o Instituto começou a montar grupos de apoios psicológicos para essas mulheres. A gente começou com 3, 4 grupos. Hoje o Instituto já tem mais de 14 grupos de apoio a essas mulheres, familiares, e a gente até iniciou esse semestre um grupo para homens, né? Pais, maridos, companheiros, isso foi muito legal. Então, assim, repetindo, não existe uma melhor idade, né, para iniciar esse tratamento. A idade é a hora que essas meninas estão preparadas psicologicamente e que tem esse apoio, essa rede de apoio, né, desse grupo também multidisciplinar, de uma fisioterapeuta, de um bom ginecologista, psicólogos, e acho que isso é super importante. Certo, doutora Aguinaldo? Reforçar isso que você falou. Eu comentei muito grupo multidisciplinar, que é fundamental. Hoje a gente não tem, a gente não entende como você pode abordar qualquer condição de saúde se não for no contexto multidisciplinar. Mas uma coisa, de eu falar da minha experiência em relação. A outra questão são grupos de apoio. Isso faz muita diferença. Acho que Claro. falhou, agora deu uma pequena falha. Então, eu estava comentando, Luciana, que eu acho que tem esse lado nosso de profissionais de saúde, num contexto multidisciplinar, mas grupos de apoio, né, as pacientes, ter oportunidade de conversar com pessoas, né, que passaram por aquilo, já estão outra etapa, né, desse É. processo. Isso ajuda muito, tá? Então, assim, mais uma vez, eu parabenizo muito o que você tem feito, né, e propiciado isso. Por mais que a gente fale, é uma experiência que tem que estar do lado de cada mesa, né? Quem Claro. passou por aquilo, vivenciou isso, entendeu todas as angústias, as inseguranças, isso é completamente diferente. Eu acho que eu posso dar meu depoimento, né? Que como mãe, eu só consegui me acalmar a hora que eu participei de um grupo desses de apoio fora do Brasil. Eu não consegui médicos, eu não consegui achar contato, né? Eu fui conhecer a Cláudia muito tempo depois, e foi quando eu percebi receber esse apoio da outra pessoa que está passando pela mesma coisa que você, foi muito importante. E para minha filha, ela só conseguiu fazer esse tratamento quando ela também recebeu, quando para ela fez sentido, e ela só se sentiu forte o suficiente quando ela ouviu outras mulheres que já passaram por isso e que tinham filhos. Uma tinha feito barriga de aluguel, outras tinham adotado, outras tinham, né? Como que eu faço? Como eu respondo perguntas simples dessa adolescência, que incomodava muitas vezes. Ela falava, mãe, quando vinha o assunto menstruação, era tão difícil para mim. 13, 14 anos, eu fingia para as minhas amigas de que, eu já fiquei, meu período já foi, Então, eu acho que às vezes você ter essas perguntas prontas ou pessoas que possam te ajudar, isso ajuda muito, né? Eu acho que isso é uma questão super importante. Ajuda muito, né? Você comentou a respeito do tratamento, como às vezes eu atendo meninas jovens, né? E pessoas hoje que têm a vida absolutamente normal, tá? Esse é o, tá? Então, uma pessoa que hoje já passou por tudo isso, tem uma vida
normal, né? Ajuda muito quem está entrando, iniciando toda essa caminhada, né? E a questão que você a gente falou da questão de se operar menos, né? E a gente sempre pensando muito na questão de uma vagina pérvia, né? Mas hoje, a possibilidade, que é uma possibilidade real, né? De uma gravidez é um outro aspecto muito importante, né? É. Essas elas têm ovários normais, o que significa tudo aquilo que a gente falou, às vezes tem tensão pré-menstrual, né? Tem toda aquela alteração hormonal que a mulher tem, vai entrar na menopausa, mas o outro aspecto que a gente tem em relação a isso é que a gente também tem a possibilidade de ter óvulos, né? Então, Claro. essas pode fazer um tratamento, né, nas clínicas de reprodução humana, de coletar esses óvulos, né, e utilizar um outro útero. Isso mudou, né? A barriga de aluguel virou útero Solidário, né? então, e agora o útero solidário, né? Esses nomes É. têm. Mas a gente conseguir que elas tenham um filho biológico em outra mulher. E hoje, nesse momento, o transplante de útero, que ainda é experimental, são pouquíssimos casos no mundo, mas o Brasil já teve casos de gravidez de uma mulher com Rokitansky, né? Um grupo coordenado pelo professor Baracá, mas já é uma realidade. Isso já é muito legal das mulheres saberem que isso já é possível, né? Uhum. Uma No mulher Brasil, né? vai ter que pensar em engravidar daqui 15, 20 anos, né? Então isso é muito bacana, né? Então essas mulheres podem coletar os óvulos, né? Fazer uma criopreservação de óvulos, guardar esses óvulos e aguardar no futuro se vão querer ou não ter filhos, né? E que pode ser utilizar o útero de outra mulher ou eventualmente a possibilidade de transplante. Tem até uma pergunta aqui sobre sensibilidade, mas eu vou começar pelo orgasmo para a gente depois começar, porque acho que essa é uma questão muito frequente, né? As meninas que têm Rokitansky, ela tem prazer sexual normal, igual a uma mulher que não tem Rokitansky? Existe Olha, alguma coisa da síndrome que impeça esse prazer? gente, uma mulher com Rokitansky é uma mulher absolutamente normal, pelo, só, só não tem a questão do útero, né? Então não vai menstruar, né? E não vai ter Uhum. vagina, a gente viu que a gente consegue fazer algo para ajudá-las, né? A genitália externa é absolutamente normal. Vulva, clítoris, não existe, não é você fazendo um exame ginecológico, se não fizer um exame especular daquela mulher, você vai falar que é uma mulher normal. Porque ela teve desenvolvimento, tudo relacionado aos hormônios, né? Tem uma genitália externa normal. E do ponto de vista de atividade sexual, a resposta sexual da mulher é bem diferente de homem, né? É uma questão complexa, envolve N questões, né? Uhum. Mas do ponto de vista do que precisaria para ter uma vida, é uma mulher normal, tá? Então, não muda absolutamente nada, né? Hoje, o que se valoriza muito mais em relação ao estímulo é a questão de clitóris e não a questão da presença ou não do colo do útero, né? Então, é uma mulher absolutamente normal. É, eu acho que é importante frisar, porque essa pergunta que vem muito sempre assim, né, para o Instituto, acho que isso tem muitas dúvidas. Do mesmo jeito que mulheres que não têm a síndrome podem ter dificuldades, né, de sentir orgasmo, não tem nada a ver as mulheres com Rokitansky que também podem sentir dificuldades. Isso não tem a ver com o fato delas terem a síndrome ou não, né? E aí acho que veio uma outra pergunta assim, mas no caso do canal construído pela neovagina, sente orgasmo com penetração? É exatamente... E É, outra mulher, né, com, eventualmente que não tenha Rokitansky, né, não muda absolutamente nada, tá? É a mesma coisa, né? é. Eu acho que isso é super importante frisar, porque às vezes elas se sentem diferentes, né, por esse fato, mas isso não tem a ver com a síndrome de Rokitansky, né? Eu Inclusão queria... Hã? hoje, você falou um aspecto importante das meninas. Imagina, a menina de 13, 14 anos, né? Às vezes, uma primeira menstruação que demora a acontecer já leva um sofrimento muito grande para uma grande parte das mulheres, né? Porque ela se sente diferente, está numa fase diferente das outras coleguinhas naquele momento, toda aquela questão. Imagine se você descobre que não tem um útero, né? O tanto que isso pode levar a vários questionamentos, né? Então, a gente reforçar que essa mulher é uma mulher normal, né? E não é só a gente falar, né? Dela conseguir adquirir essa percepção, né? Que ela é uma mulher como todas as outras, né? É. Então, só é diferente nesse sentido.
Isso, eu acho que isso é muito importante, a gente reforça sempre, né? Que não tem a ver uma coisa com a outra, isso é muito importante. Mas veio uma outra pergunta falando sobre a sensibilidade, se a sensibilidade da mulher se altera após esse procedimento. Então, eu acho que é repetindo a mesma coisa, né, que a gente falou agora. Uma coisa não tem a ver com a outra, certo? Não tem a ver com a outra. Não. E aí eu vou te fazer uma pergunta, doutor Agnaldo, não como médico, mas como presidente da Febrasgo, né? Uma associação tão importante nessa área, né, nessa área que o Brasil, né, nessa área de ginecologia. Como você vê a importância da divulgação do tratamento via dilatadores como primeira opção, né? Como que você vê para o sistema SUS, né, para todo o sistema público do Brasil? Sana, aquela nossa conversa em São Paulo, acho que tiveram alguns desdobramentos, tá? Por mais que tenha um envolvimento grande com essa questão, aqui na Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da UFMG, né, a gente teve um envolvimento grande, uma experiência de receber essas meninas e viver um pouco o que essas meninas vivem, né? Então eu vejo os dois lados dessa questão, né? E a trajetória que você teve em relação a isso, né? De ter que ir para o exterior, instituição de referência mundial. Então, um problema que eu vi aqui com uma frequência muito grande. Eu não sabia o motivo da nossa reunião aquele dia em São Paulo, quando eu soube, gente, e é uma coisa que realmente me chamou muito atenção, me tocou. Então, eu vejo dois aspectos importantes em relação a isso. Um, o nosso compromisso, né, de levar informação de qualidade para as mulheres, né, para o público de uma forma geral. Eu acho que a Febrasgo tem uma obrigação grande com isso. A gente tem um projeto Ela, que seria a voz da mulher brasileira, mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, parceria, essa colaboração, de a gente aprender com vocês, né, com grupos como você, do Instituto Rock, né, isso é fundamental. A gente tem essa obrigação de levar informação de qualidade, né, para as mulheres brasileiras. Né? E rede social acaba sendo algo muito, muito importante. Né? Esse modelo, a gente tem que aprender muito a respeito disso. Tem que melhorar, mas eu acho que a colaboração, parcerias são fundamentais. E outro aspecto que tem que também levar muito em consideração é melhorar a formação dos nossos médicos, os novos ginecologistas e obstetras sobre isso. Né? A Febras já tem uma matriz de competência da residência médica, né? Uma formação genital faz parte dessa matriz de competência, mas o nosso compromisso, né, de levar mais essa informação. E o Rotans mudou muito. Não é algo tão frequente, então as pessoas que não participam de serviços de referência vão ter poucas oportunidades da vida de dar um diagnóstico de Roctansky, essa é a grande questão. Quando você está no experiência, acaba chegando esses casos, né? Mas eu acho que aí a gente tem que falar mais sobre isso, especialmente como a gente entender como é que é a jornada de uma paciente com Roctansky. Eu estou agora com uma menina que eu recebi agora recentemente no meu consultório, que veio do interior de Minas, as dúvidas dela, as mais coisas assim que a gente tem que voltar, né? E mais uma vez frisar, né? Você é uma menina, uma mulher normal, né? Como qualquer outra. Com as mesmas dificuldades. A gente tem alguns que a gente precisa fazer, né? A questão reprodutiva não é exatamente igual às outras mulheres, mas a gente tem muito diferente. E saber que ela é normal, né? Ela pode ter uma vida absolutamente normal, ter uma experiência grande. E eu aprendo muito com as pacientes que eu tive a oportunidade de acompanhar, tá? Essas meninas, elas têm algo muito especial, tá? Eu acho que essa dificuldade inicial, isso é transformado, né, numa força muito grande. A gente sabe que isso não é fácil, que essas meninas têm, tá? Mas o nosso compromisso como sociedade, né, é oferecer cada vez mais, né, profissionais bem formados, bem treinados, para dar um atendimento respeitoso, né? E com toda a condição técnica para a população feminina do Brasil. Eu queria, né, retomar, agradecer mais uma vez, porque essa parceria, né, esse conhecimento de médicos como você, eu acho que ajuda muito, né? Ajuda porque também ajuda os médicos entenderem como essas pacientes, né, se sentem quando recebem essa notícia, né? E a importância de se dar a notícia de uma forma acolhedora, de uma forma que façam com que elas entendam que a vida delas tem uma luz no final do túnel, né? Não é que, como parece, desmorona naquele momento e elas nunca mais vão se reerguer. Eu acho que essa é a sensação que muitas contam, mas eu acho que depende muito da sensibilidade dos médicos na hora de contar, né? E de todo o apoio que a família também pode dar. Então, a gente, como instituto, agradece super a sua parceria, toda a atenção
que você deu aí para mim, né? Nos atender aí, tipo, no meio de uma reunião sua para nos conhecer, conhecer a nossa causa. E a gente se coloca à disposição para colaborar aí com toda a divulgação do tratamento, né, para a rede de médicos. Como a gente puder ajudar, o Instituto vai estar aqui para divulgar, né, o tratamento para toda a rede pública, para como a gente puder, né, e o Instituto também dá para as pessoas que não podem também, como uma doação, os dilatadores, né, que ajudam aí no tratamento. Então, mais uma vez, doutor Aguinaldo, muito obrigada aí por essa parceria. Eu que agradeço, né? Nós precisamos muito de vocês, tá? Assim, essa questão de rede social, esse engajamento que vocês têm. Eu, como Febrasgo, a gente não tem isso. A gente precisa de mais centros de referência em relação a isso. Estou vendo a Marilene Exato. aqui. A Universidade Federal de Minas Gerais está engajada nesse processo. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, está nesse processo, né? E conte muito com a gente, tá? Vamos continuar. Eu acho que esse é o primeiro passo que nós demos aqui, tá? Fazer mais eventos juntos, né? A gente tem que trazer, discutir mais isso. Hoje a gente está falando muito, às vezes, questão de menstruação. O lado da pobreza menstrual, um lado que a menstruação pode trazer, né? De como é que é desigual esse Brasil nosso, né? Como é que tem repercussões muito negativas na vida de uma parcela muito importante da população brasileira. Mas a gente tem que lembrar esse outro lado. Não menstruar, né? Uma menina jovem que tem um diagnóstico de Rokitansky, né? Que vai implicar, né? No primeiro momento, diferente das outras, né? A questão de futuro reprodutivo dessas meninas, a gente tem que saber acolhê-las, né? E dar o suporte, né? Que essas meninas e toda a família merece nesse sentido, tá? Conte com a gente. Obrigado por Eu tudo. acho que é outra coisa ter médicos, né, que conhecem, que sabem. Eu tive uma notícia, minha filha teve uma notícia de uma forma brutal, né? E não estava no serviço público, estava no serviço privado, e mesmo assim foi muito duro. Então, eu agradeço aí toda, né, a atenção da gente ter esses médicos sensibilizados também, né, na hora de um diagnóstico. E aí Entendo. eu ia passar para a opção de maternidade, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso e, e aí eu queria voltar. Até a gente recebeu uma mensagem muito bacana aqui da Marilene falando que o Hospital das Clínicas do FMJ está comprometido. Eu agradeço muito, Marilene, aí esse atendimento, né? E acho que todas as meninas aí de Minas, principalmente, né, vão ficar super bem atendidas aí. E a Mas fala Marilene um pouco. da uroginecologia aqui do Hospital das Clínicas, que tem um serviço já bem tradicional em relação ao atendimento dessas meninas. E a gente viveu momentos diferentes, tá? A gente era muito tradicional, uma referência para aquelas neovaginas de intestino. E com o conhecimento, nós fomos nos adaptando, né? Com os novos conhecimentos, oferecendo técnicas melhores para essas mulheres aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Que legal, que bacana saber disso. Parabéns aí para o FMJ, parabéns aí pelo tratamento. A gente tem em São Paulo aqui a Paulista, né? Exatamente. Que também tem, né? A doutora Cláudia Tacano, que também me ajuda muito e recebe muitas meninas de forma. Recebe as meninas pela universidade, né? Pela Unifesp lá, de forma gratuita, ajuda lá nos tratamentos com toda a equipe dela também. A gente aqui em São Paulo agradece e tem certeza aí que em Minas, né, a gente conta aí com o apoio da UFMJ e no Brasil inteiro a gente está cada vez conseguindo mais médicos, né, que possam nos ajudar aí com esse tratamento via dilatadores. Mas vamos lá para a nossa terceira parte aí dessa live, que eu acho que são grandes perguntas que vêm sobre a maternidade, né? Quais são as opções? A gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos retomar, né, de uma forma, quais são as opções hoje para as mulheres com Rokitansky serem mães? Bom, nessas jornadas, por exemplo, então o que nós falamos? Reconhecer o problema, né? Das mães, né? Das meninas reconhecer que tem algo errado quando não menstrua, né? Então, esse é o primeiro aspecto diagnóstico. Depois, o tratamento. A primeira fase do tratamento é ter uma possibilidade de vida sexual. O momento cada mulher vai ter seu momento, né? Tem que ter uma maturidade, especialmente para utilizar os dilatadores. E A mais gente uma fala que é uma coisa de cada vez, né? Um problema por vez. Bom, temos isso. A outra questão é realmente a questão de futuro reprodutivo dessas meninas, né? Hoje o que a gente tem? Mais uma vez, essas meninas, elas têm ovários normais. Do ponto de vista genético, são mulheres.
diz, elas ovulam. Então, hoje a gente tem duas possibilidades para essas meninas. Uma delas é fazer uma ovulação, coletar os óvulos e colocar no útero de substituição ou útero solidário de uma outra mulher. Então, ela não vai engravidar, mas vai ter um filho biológico, né? Hoje a legislação brasileira tem mudado isso, né? De uma forma geral, são parentes de primeiro grau, né? Que pode agora estar mudando a questão das normas do Conselho Federal de Medicina em relação a essa questão, mas é uma possibilidade real, né? Tem várias gravidezes nesse sentido, né? O que vai precisar? Um centro de reprodução humana, fazer esse estímulo da ovulação, essa coleta de óvulos e conseguir todos esses trâmites para esse útero de substituição. E a outra questão, né, ainda experimental, mas já existem alguns casos de gravidez no mundo, a questão do transplante uterino. Né? E qual que é o problema do transplante uterino? Do ponto de vista técnico é mais difícil, razões óbvias, a gente precisa de um centro de referência, e tem poucos centros no mundo que nesse momento têm uma experiência muito grande. E aquela mulher que tem um transplante uterino, quando a gente usa um órgão de outra pessoa, o organismo nosso pode criar anticorpos, pode rejeitar aquele órgão. Então, ela tem que tomar, né, imunossupressores, né, para não rejeitar aquele órgão. Então, de uma forma geral, faz aquele transplante, engravida e tira aquele útero depois. Né? Ainda experimental, mas eu acho, você usou a expressão, uma luz no final do túnel. Mas essa luz no final do túnel, que hoje é algo real, já com gravidez no Brasil nesse sentido, eu acho que isso ajuda muito, muito uma mulher hoje com diagnóstico de Rokitansky. Eu acho que a medicina avança de uma forma tão brutal, né? A gente viu o avanço da tecnologia nessa época de Covid aqui, nesses anos que a gente viveu agora. Posso imaginar o que vai ser, como que isso vai se refletir na medicina também, né? Então, eu acho que para aquelas meninas ainda existem, né, que querem, que fazem questão de engravidar, né, dentro do seu próprio útero, tá? Eu acho que é uma esperança muito grande, né, esse avanço da medicina, né? O que 10 anos na medicina é uma eternidade, né? E o que a gente espera no futuro é que não tem nem transplante, a gente consiga criar órgãos, né? Hoje a empresa órgãos já existe. Não precisar dessas questões. As células-tronco não caminharam muito bem nesse sentido, ainda não, tá? Mas eu acho que hoje uma mulher com Rokitansky, o fato de ter a possibilidade, olha, é experimental, mas já tem no Brasil. Isso dá muita força para essas mulheres, tá? E as coisas estão melhorando a cada dia. A gente tem que acreditar num futuro melhor, que a gente vai ter melhores opções para esses pacientes. Olha o tratamento, como é que já melhorou. Antes era uma incisão na abdominal grande, tirar um pedaço de intestino e fazer uma nova vagina. Hoje a gente usa um dilatador com uma chance de sucesso muito grande em mais de 90% das meninas. E aqui no Brasil até foi o primeiro caso de transplante de útero de pessoa morta, né? Eu acho que foi diferente da Suécia, que foi úteros vivos. Então, eu acho que isso também já é um avanço aí muito grande, né? Eu vou falar um pouco sobre... Veio uma pergunta assim sobre como falar, né, com essas meninas, como contar, qual é o melhor momento. Eu acho que esse é um aprendizado também... Como que você conta para sua filha, como que você conta sem traumatizar, né? Eu queria também contar que nesse aprendizado de 1 ano e meio, o Instituto está fazendo 1 ano e meio agora, a gente está criando um grupo, um guia de saúde mental. Assim como a gente tem um guia médico, a gente tem um guia para familiares e um guia para mulheres que está tanto no nosso site quanto no nosso Insta. Agora a gente criou junto com o nosso grupo de psicólogas um guia sobre essas dificuldades que elas sentem, né? Quais são as maiores, como conversar sobre isso, como falar. Então, eu já queria aproveitar e responder essa pergunta aí que veio falar. Mas aí tem uma outra pergunta que é muito feita para a gente também, e eu queria a sua ajuda, que é sobre a sexualidade e a maternidade, que são questões tão importantes, né? E devem ser abordadas com sensibilidade e atenção pelos profissionais da área de saúde, né? O que você sugere para esses profissionais nesse sentido, né? Você, com toda essa experiência que você já adquiriu, com todo esse conhecimento, o que você pode falar para esses profissionais também? Olha, eu acho que escutar as pacientes, acolhê-las, né? A primeira coisa é acolher, né? Eu acho que reforçar cada vez mais que é uma mulher normal, porque a primeira dúvida que tem assim, nossa, sou diferente. Será que eu sou mulher ou não sou mulher, né? Porque está muito associada a questão da menstruação e a feminilidade em relação à possibilidade de ter filhos ou não, né?
E dar um tempo ao tempo, né? Eu acho que cada paciente vai ter a maturidade no tempo adequado, né? E sempre, né, uma conversa absolutamente aberta, né? Franca, né? Falando todos esses aspectos de uma forma muito que ela possa entender bem e com envolvimento da família, né? Eu acho que isso faz muita diferença em todo sentido, né? E as meninas, elas vão ter, né? Em algum momento, elas entendem bem, tá? E, mais uma vez, a minha experiência com isso, eu acho que até, talvez eu tenha até um viés em relação às questões, porque são meninas tão diferentes, assim, do ponto de vista de uma capacidade. Eu admiro tanto essas minhas pacientes com Roctans, elas souberam, não estou falando que tenha sido fácil, tá? Mas Tá. força para superar isso, que eu fico realmente muito impressionado com elas. Eu posso dizer da minha filha também, que me encanta, né? Acho que cada vez mais eu tenho um orgulho enorme, né? De ter não só superado, como também ter tido a coragem, né? De vir a público, né? E criar um instituto e falar para outras meninas, né? E poder estar aqui também, né? Ajudando aí. Então eu só falo para... E ela fala uma frase que eu vou repetir aqui para as mulheres que estão aqui. Ela fala: mãe, essa síndrome não me define. E eu acho que isso é lindo, né? Eu realmente fico encantada assim de ouvir. Eu acho que ela superou aí, né? Hoje em dia tem um namorado, tem uma vida, né? Tá prestando medicina, quem sabe vai ser aí uma Então, dá mais ainda essa bandeira. exatamente, né? Para ajudar a gente aí. Bom, doutor Agnaldo, eu só posso agradecer todo esse seu tempo, todo esse seu conhecimento aí dividido com a gente, né? Toda a atenção que você deu para o Instituto desde da nossa primeira reunião aqui em São Paulo, e conta aí com o Estado de Minas para ajudar, né, a divulgar essa síndrome, a divulgar o tratamento com dilatadores, né, que é um tratamento mais seguro aí para as mulheres, né? E com a Febrasgo aí para nessa batalha aí com a gente, e também conta com o Instituto aí nas causas da Febrasgo. Bom, Contamos muito com vocês, tá? Foi uma honra estar aqui com você. Espero que a gente tenha mais oportunidades de a gente estar junto, tá? E vão, acho que é um pontapé inicial muito bom para todo esse projeto. Vão fazer a diferença aí em relação ao atendimento, né? E oferecer o que essas meninas merecem, né? Um atendimento de qualidade, que elas fiquem mais tranquilas e conscientes que são mulheres normais. é isso aí. São mulheres iguais às outras, com todas as dificuldades que nós mulheres temos aí também, né? Então, super obrigada. Foi um prazer conversar com você aqui. E até a próxima aí. Obrigado, viu? Tchau. Beijão. Muito Tchau. obrigada. Tchau. Obrigado, viu?